entrou com uma equipe e não vou dizer que o Vanderlei teve medo de jogar, teve medo de fazer isso. Não, o Corinthians tinha uma estratégia bem montada. Você tinha um sistema de jogo que você ia privilegiar um 4-4-2, né? Porque o que acontece? Entra o Renato, ficava ao lado ali do Yuri, sem a bola, né? O Juan aberto pelo lado direito, o Adson pelo lado esquerdo e os dois volantes centralizados. E o que o São Paulo fez? Começou a jogar a bola de um lado para o outro, abrindo a defesa do Corinthians. Chega um determinado momento que a bola vem para o lado direito, o Rafinha e o Lucas, eles faziam um triângulo, né? O Rafinha, Lucas e o Wellington Rato. E o Nestor não joga aberto. O Nestor joga por dentro, então criava superioridade numérica no meio campo, 3 contra 2. Sempre tinha 3 contra 2, porque o Pablo Maia ficava um pouquinho mais por trás, mas o Pablo Maia também veio para o jogo. E o Alisson é aquela coisa, os caras... porque o Alisson é isso, porque o Alisson é isso. O Alisson é fundamental para esse time. É fundamental para esse time. Taticamente, é necessário você ter jogadores que fazem a função que faz o Alisson. Por quê? Ele ajudou a parar o Renato Augusto. Mas não é só ontem. Ele vem fazendo isso há um bom tempo. Ele marca o Renato Augusto e com a bola nos pés ele joga. E o Renato não consegue marcar. Ele não acompanha. Então o São Paulo sempre tinha domínio no meio campo, com um homem a mais. E aí empurra o Corinthians lá para dentro da área. Quando o Corinthians precisa sair com velocidade, qual é a única via de escape de velocidade que o Corinthians tem? O Adson. Onde está o Adson? Marcando lá atrás. Então não tinha como o Corinthians sair. Não tinha como o Corinthians criar essa saída. Do lado esquerdo, né, exatamente? Sim, eu venho falando já há um bom tempo aqui. O Yuri Alberto é um jogador que não consegue segurar a bola. A partir do momento que ele não consegue segurar a bola, a defesa não consegue sair. E aí o São Paulo deita e rola. A qualidade que tem o time do São Paulo... Eu falei aqui ontem que eu achava que o Corinthians poderia criar uma resistência e a decisão iria para os pênaltis. Não é que o Corinthians foi amassado 90 minutos. O Corinthians tinha que agredir, tinha que acordar em algum momento, né? Mas aí eu falo, você sabe por quê? Perdendo de 2-0? A intensidade que o São Paulo colocou nos primeiros 45 minutos, humanamente, é impossível você jogar 90 minutos. O jogo inteiro assim. Como o São Paulo caiu, como o São Paulo no segundo tempo morreu, o Lucas não teve a mesma força. Ainda assim deu bote, roubou bola, teve... Mas ele não conseguiu repetir a intensidade. Os jogadores não conseguiram, porque foi muito forte o primeiro tempo. Foi realmente um primeiro tempo do São Paulo fantástico. No segundo tempo, você está com 2-0, naturalmente vem o cansaço, mas ainda assim o São Paulo teve a oportunidade nos primeiros minutos com essa oportunidade do Rato, de matar o jogo de vez. Aí o São Paulo, tentou se arrumar e negociar. E aí o Corinthians mexeu e o Corinthians conseguiu criar espaços. Como? Puxando velocidade, tendo um time um pouco mais técnico no meio campo. Eu sou da seguinte opinião, se o teu primeiro volante sabe jogar, ele também tem que saber parar a jogada, ele também tem que saber dar um bote. O Maicon não está conseguindo fazer isso. Com a bola nos pés, ele é muito bom. Toca, se movimenta e tal. O gol do Wellington Rato, o Wellington Rato tem... Qual é a perna do Wellington Rato? E aí eu falo do jogador inteligente. Qual a perna do Wellington Rato? É a pata esquerda. A esquerda. Né? A perna esquerda. Foi de onde veio o chute. Ele tá levando a bola aqui. O que ele vai fazer? Ele vai cortar para dentro e vai chutar. Né? Se vocês olharem o posicionamento do Maicon, ele faz assim pro Fábio, né? Fábio, pega o que tá passando. E ele se posiciona aqui e o Wellington só dá um tapinha para dentro. Ó, ele não consegue dar o bote, ele não consegue acompanhar. Ele tá longe, ó. Ele fala vai, Fábio, ó, pega lá. Olha lá, ó. Cara, eu vou falar uma coisa pra você, isso é um fato. Entendeu? Por isso que eu falei até da questão do Corinthians dar espaço. Esse lance que você tá falando é um baita exemplo. Se puder voltar o lance, gente, é um espaço que ele tem, ele progride com toda tranquilidade, ele olha o gol, ele prepara tudo. E o segundo gol puxa também. Puxa pra esquerda e... Sim, então, e aí a questão, você tá ali, você já... Olha lá, vamos ver de novo, Zé, olha lá. Então, onde o Wellington Rato pega essa bola? Ninguém. Robin, fechado, ninguém, parou, olhou, cortou, ajeitou, ali, bateu o gol. Você tem que dar o bote, você tem que diminuir o lance do cara que tá com a bola nos pés. Diminui. O Pablo Maia é mestre nisso, mas ele diminui, ele tá incomodando, ele enche o saco, ele não deixa o cara bater. No gol também, quem tava no Lucas? O Maicon. E o que o Maicon fez? Ficou olhando a bola e o Lucas se projetou. O Lucas cruza essa bola e vai lá para receber. Mas ninguém acompanha. Então, e aí entra na explicação do Vanderlei. Os jogadores do São Paulo entraram muito mais intensos, muito mais concentrados, muito mais atentos àquilo que poderia fazer. E o time do Corinthians mole, né? O time do Corinthians mole pela pressão e a intensidade do São Paulo e esperando que o Renato Augusto fosse fazer alguma coisa. Não tinha como o Renato fazer alguma coisa, porque não tinha ninguém ao lado dele para que ele pudesse pelo menos respirar um pouco.
E o São Paulo atropelou. O São Paulo tem todos os méritos pela classificação. Agora, isso não dá para dizer o Dorival é melhor, o trabalho é melhor do que o Vanderlei. Mas não é? Quem poderia imaginar que o Vanderlei estivesse disputando o que está disputando? Ainda falei aqui pro Braz, aqui nosso corintiano, foi além do que imaginava. A diferença que existia do momento do São Paulo, do momento do Vanderlei, a pressão, eu não lembro do São Paulo esse ano aqui, jogadores terem sido agredidos, jogadores da forma como o Corinthians foi, entendeu? Eu não lembro do São Paulo ter 4 treinadores em 10 dias. O Corinthians teve. É uma bagunça. Uma bagunça. Então, assim, o Vanderlei fez o papel de treinador, de diretor, de presidente. De segurança, de pai, de tudo. Então, é um trabalho que eu acho que é um trabalho um pouco mais complicado, porque eu vejo o São Paulo com mais qualidade que o Corinthians. Tem a questão financeira, né? O Corinthians acho que não está atrasando diante de mais que o São Paulo vinha com dívida, campo, né? Os jogadores têm que ser muito profissionais, não estar recebendo ninguém, correr e se matar, né? O Corinthians foi campeão brasileiro com salários atrasados. Sim, mas isso não entra em campo. O cara, quando entra em campo, o cara não está pensando, meu salário está atrasado. Ele não pensa. O cara pensa em jogar, porque ele tem tantas responsabilidades ali. Você acha que o cara vai entrar, meu salário não tá? Faz o gol aí, Praz. Isso é uma balela que se conta, uma balela e uma coisa absurda, que acha que o jogador entra em campo e vai perder porque não recebe. Mentira. Tem umas coisas no futebol, né, Zé? Aí a bola vai bater na trave e não vai entrar, e os caras vão entrar. Porque, a culpa, teoricamente, o salário está em dia. Não tem nada a ver isso. Isso é absurdo. Sabe? Agora, vem cá, o Praz. Qual é o segredo do Dorival? Você conhece o Dorival, já trabalhou com o Dorival. Qual é o segredo do Dorival, cara? Porque assim, eu fico pensando aqui, 3 momentos do Dorival. Quando ele assume o Santos, que é vice-campeão brasileiro lá, vice-campeão brasileiro não, perdão, até depois foi vice-campeão brasileiro, mas primeiro foi vice-campeão da Copa do Brasil, pega um Santos que estava mal e tal, não sei o quê, rapidamente ele consegue fazer aquele time engrenar, e aquele time na Copa do Brasil elimina o Corinthians, elimina o São Paulo e vai para a decisão com o Palmeiras. E ali aquele 1 mês fez diferença, hein? Uma mesma situação, aquele 1 mês como fez diferença, né? O Santos que pediu até para mudar ali. Parabéns ao seu Modesto Roma. Sempre bom lembrar esses caras. Bom, enfim. Aí ele assume um Flamengo, que estava uma bagunça, Flamengo pós-Paulo Souza. Rapidamente, ele engrena aquele Flamengo e o Flamengo consegue ser campeão. Depois de 4 jogos, né? Que ele colocou nos primeiros 4 jogos, ele salva o Palmeiras do rebaixamento e depois... Ele salva o Palmeiras do rebaixamento também. O São Paulo. 2017. Salva também. São Paulo. Bem lembrado. E aí ele assume um São Paulo que não estava bagunçado. Como é que é? Não estava bagunçado, aquele São Paulo. E a convivência com o Pedro Ivo aqui também me faz um mal danado, um negócio impressionante. Não estava bagunçado, mas era um São Paulo que estava longe de ser esse São Paulo que a gente acompanha. Mesmo sem o Lucas, o desempenho já tinha melhorado. O Lucas, então, foi uma cereja no bolo depois desses 3 jogos. E a coisa engrena. Até olhando para outros treinadores, por exemplo, São Paulo em 4 meses... Cara, você consegue definir? Você consegue confiar? Ele falou depois do jogo, ele está em adaptação e no conhecimento dos jogadores do Flamengo. O Luxemburgo é um outro cenário, mas a coisa também, a evolução é muito pequena, você não vê um coletivo, é difícil. Até comparando com outros treinadores. Qual é o segredo do Dorival Júnior, você que trabalhou com ele, que conhece o Dorival? Para isso você sabe? Se fosse segredo, eu não saberia. Mas assim, voltando um pouquinho, né, no que tu perguntou pro Zé, dos trabalhos dos 2 treinadores, sim. Eu acho que dá pra gente comparar até a página 2. Acho que eu vou meio na linha do Zé. Porque os 2 assumiram 2 clubes porque o trabalho anterior não estava sendo satisfatório. Sim. Né? Só que o São Paulo que o Dorival assume, o momento, o clube, a condição do time, a tabela, é muito diferente dos 2. Sim. Em relação ao Dorival e o Luxemburgo. O Dorival pegou um time para tentar subir o time, que estava em subrendimento, né? Com o Rogério, enfim. O Luxemburgo, ele pega o time para não cair, cara. Né? O Corinthians estava muito próximo à zona de rebaixamento e em alguns momentos até na zona. Isso. E assim, para mim, o time... mesmo antes desse confronto, o time de São Paulo, para mim, nesse momento, é superior do Corinthians. O Corinthians vem de uma sequência de jogos sem perder, né? Mas a gente tem que contextualizar também. Eu estava olhando aqui. Jogo contra o Atlético Mineiro, ok. Um time que hoje é melhor que o Corinthians. Aí ele pegou o Universitário, América Mineiro, Universitário de novo, Bahia, rebaixamento, Vasco, rebaixamento, Nils, um time limitado, sim. Corinthians é melhor, Inter, time reserva, Curitiba, rebaixamento, e agora São Paulo. Então, assim, a gente tem que cuidar
os parâmetros que a gente usa para avaliar um e outro, né? O time do Corinthians, a gente sempre falou aqui, eu sempre frisei isso aí. Os adversários do Corinthians são esses daí. Vasco, Curitiba, Bahia. A realidade do Corinthians é essa. Então, assim, e falando nisso, eu acho que o Luxemburgo tá ok, tá fazendo o que lhe foi proposto. Enquanto o Luxemburgo ganhou o Rojas, né? Um baita jogador. O São Paulo ganhou o Lucas, o Rames, o Lucas. E o Lucha perdeu o principal jogador, né? Então, assim, a gente tem que pontuar essas coisas para tentar, nem dizer que ele está fazendo um trabalho melhor ou pior, mas para não botar o dedo em algumas feridas que eu acho que o Lucha não tem culpa. Acho que esses são bons pontos, mas é bom lembrar o seguinte, de novo, falando de escalação e tal. Se o Corinthians jogasse desde o começo, ou boa parte do jogo e tal, com aquela intensidade, aquele sangue nos olhos, que jogou a reta final, quando precisava fazer um gol ali, desesperadamente. O Zé falou isso, que percebeu isso. Eu percebi também no primeiro tempo. A diferença de intensidade era totalmente diferente. O São Paulo chegou no estádio, recebido por 60 mil pessoas, um ambiente maravilhoso. E o São Paulo precisava fazer o quê? Precisava acelerar o jogo, precisava impor o ritmo. E o Corinthians, o que era interessante? Cadenciar o jogo, não deixar o São Paulo jogar. Só que tu tem que ter um equilíbrio nisso. Eu acho que o Corinthians tentou fazer isso e não conseguiu. Aí a estratégia... Porque no futebol é um duelo de estratégias. É um duelo individual nos setores, é um duelo de o setor defensivo, o setor de meio campo, e depois é um duelo de conjunto. E nessa estratégia, a estratégia do São Paulo se sobrepôs do Corinthians. O Corinthians não conseguiu contrapor. Em questão de intensidade, em questão de proposta de jogo. Depois conseguiu sim. Por quê? Porque o São Paulo estava vencendo, e aí também o São Paulo não vai conseguir manter aquele ritmo todo. Então, assim, quando a gente analisa, tem que cuidar, porque às vezes a gente analisa por que o Corinthians não fez isso que fez no segundo tempo. Mas o outro lado pode estar dizendo, por que o São Paulo não manteve o que fez? Então, assim... Aí você pode ter até uma questão física, que é mais fácil de analisar um segundo tempo onde o São Paulo se dedicou no primeiro tempo absurdamente, e aí tem um impacto físico. Mesmo aí você faz as alterações, você perde um pouco da qualidade, não é a mesma coisa, né? Mas que animicamente, em termos de intensidade, o Corinthians entrou muito abaixo. Essa é a questão, entendeu? Porque no primeiro tempo tá todo mundo fresquinho, todo mundo igual, beleza, todo mundo tá ali para aquela decisão, e o Corinthians com vantagem. A questão anímica. A diferença foi, assim, absurda. No primeiro jogo, o São Paulo foi superior ao Corinthians. Mesmo lá. Bem lembrado. São Paulo foi superior. Bem lembrado. Eu acho que o Corinthians... Eu estou com um prazo nessa aqui em relação à estratégia de jogo, né? O Corinthians tentou entrar, até mesmo pela escalação, o Corinthians tentou entrar para segurar um pouco mais o jogo. Bruno Mendes no lugar do Fagner. E talvez no segundo tempo o Vanderlei pudesse soltar um pouco mais, foi o que ele fez. Eu acho que é uma questão de estratégia. Eu insisto nisso. O que o São Paulo jogou ontem, a forma como o São Paulo jogou, de intensidade, de ritmo, de pressão, Você poderia colocar qualquer time ali hoje no futebol brasileiro que iria ter problema. Acho que até mesmo o próprio Botafogo, que hoje é um time bem organizado, o Palmeiras, a forma como o São Paulo jogou ontem, e de novo, William, vou insistir nisso, mas as pessoas podem até falar, mas é um cara só. O que o Lucas trouxe... Não, mas é bom você falar dele, ele é o cara do jogo. Eu falei ontem aqui, os jogadores do futebol brasileiro não estão acostumados a esse tipo de velocidade nos espaços reduzidos que ele faz. Não estão acostumados. Teve um lance, o lance que ele chuta, acho que foi o Cássio que defendeu, a velocidade que ele põe na bola, quando o Gil gira, ele já saiu. Exatamente. Quando o Maicon tenta pegar ou tenta correr, ele já tinha tocado. Então, isso... O Zé falou, nós temos no Brasil jogadores assim, só que por fora. Pelos lados. Por dentro. O lance que ele ganha do Murilo na esquerda, que acaba naquela finalização errada do Rato, você acha que o zagueiro vai ganhar dele. Ele sai antes, ele chega na frente. Não, o que ele sai na cara do gol, que o Cássio defende ali com o pé, né? Nós não temos isso. Ontem eu falei sobre isso. Você tem muito jogador de lado de campo, e mesmo os jogadores de lado de campo não têm a velocidade que tem o Lucas. Talvez o Ferreirinha, do Grêmio, que seja um cara... O Cebolinha, mas esse é do lado esquerdo. O Pavão tem velocidade, mas não tem a característica da forma como é o Lucas. Porque o Lucas, ele coloca a velocidade em qualquer lugar do campo. É verdade. Se você der brecha para ele. Ele vai para cima. O gol do Flamengo, que ele fez no Maracanã, como foi? Também sem pressão, né? Tinha 7 jogadores. 7 jogadores esperando o que aconteceu. Eu vou me posicionar para ver o que ele vai fazer. Ele pegou, entrou, gol. A derrota do Corinthians para o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil marcou um momento inédito para o Timão, que não conhecia uma derrota há 11 partidas.